Lamentações de Jeremias. Logo depois de Jeremias, aquele livro que você leu né, na abertura do culto. No livro depois, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Amém, irmãos? Agora deixa eu fazer a pergunta para vocês. Quem tem promessas de Deus que não se cumpriram? Ou quem aqui tem sonhos? Levante a mão. Eu tenho. Aleluia. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Levante a mão. Tem promessa de Deus na sua vida? Amém. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem esperança que um dia ele se cumpra? Amém? Tem mesmo? Irmãos, eu sei que a situação que a gente vive hoje, às vezes faz com que a gente atropele essa esperança. Às vezes a gente começa a viver a vida normalmente, né? Vamos para o trabalho, voltamos para casa, né? Vimos para a igreja e tudo vai virando uma rotina. E acontece que muitas vezes essa esperança ela vai se apagando. Mas eu queria ler um versículo aqui hoje e queria te dar o começo de um caminho para que você possa suscitar novamente essa esperança. Amém? Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Irmãos, há várias traduções para esse versículo. Cada Bíblia tem uma tradução diferente, uma maneira diferente de que ele foi traduzido, né? Eu vou ler para os irmãos uma outra tradução. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Amém? Vocês creem nessa palavra? Amém? Vocês lembraram quando eu fiz a pergunta logo no início, o que é, quais são seus sonhos, as promessas que Deus fez na sua vida, vocês lembraram? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, poderia encerrar a palavra aqui, já fala tudo, mas vamos orar. Deus tem muito mais para falar com vocês. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante da sua presença, Deus. Não como um homem que é sábio, não como um homem que tem capacidades, não, Senhor. Porque a capacidade vem de Ti, a sabedoria vem de Ti, Senhor. E se eu estiver aqui pregando, falando para um povo, de mim mesmo nada posso ensinar. Por isso eu te peço, Senhor, mais uma vez, nas Tuas mãos está todo o meu ser. Tem total legalidade sobre mim, Espírito Santo, para falar o que Tu queres, como queres, para quem Tu quiseres nesta igreja. Senhor, me usa, Senhor, para poder falar com o Teu povo. O Teu povo está sedento, eles querem uma palavra de Ti. Senhor, suscita hoje aqui neste lugar sonhos, suscita hoje aqui as promessas, Senhor, que no nome de Jesus todos possam sair daqui transformados, diferentes, mudados, com pensamento diferente, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, esteja aqui, Senhor, sobre mim, controlando a minha vida neste momento. Nas Tuas mãos está todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se as crianças vão para as salas hoje. Vão? As crianças podem ir para as suas salas. Amém? Amém? Irmãos, nós temos vivido uma vida, hoje em dia, que é uma vida tão complicada. E nós ficamos nessa brincadeira, né, de corre para um lado, corre para o outro, de vai para o serviço, volta, tem que ganhar dinheiro, o salário esse mês não vai dar, o salário mês que vem vai ser melhor, aquele outro vai ser pior, não, no outro vai ter feriado, né, fica naquela, meu Deus, como é que eu vou fazer aquela conta, como é que eu vou fazer esse problema, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e é tanta coisa, um bombardeio tão grande de informações na nossa cabeça, né? O mundo que nós vivemos hoje, ele traz tantas informações. A internet é algo muito bom, mas o problema é que ela traz um bombardeio tão grande de informação na nossa mente, um bombardeio tão grande de informação na nossa cabeça, que às vezes as coisas começam a ficar igual aquele HD cheio, né, de um computador. Para você poder colocar outras coisas, você tem que excluir outras, porque chega uma hora que a cabeça do ser humano, ela chega no seu limite. Às vezes nós pensamos, a nossa mente não tem limite, mas a cabeça do ser humano, ela tem um limite. E às vezes a gente começa a fazer isso. E sabe o que acontece? A gente começa a fazer igual quando você enche, vamos dizer assim, quem já trabalhou em linha de produção já sabe, você enche uma esteira de produtos, né, de peças, e ela enche e você não sabe mais o que faz. O que você faz? Você empurra um pouquinho, aí o que está lá na frente cai.
Para você poder colocar mais uma, você empurra mais um pouquinho, e a que está lá na frente cai de novo. E nessa brincadeira, muitas vezes, o que nós derrubamos é a nossa esperança. Nós derrubamos os nossos sonhos. Às vezes nós sonhamos tanto numa determinada época. Eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter uma vida boa, eu sonho em ter um casamento, eu sonho em um dia não ser ter filhos, eu sonho em um dia ter uma vida linda, ter uma vida boa, eu sonho em me formar na faculdade, eu sonho, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Quando você percebe, você chegou numa idade que você não cumpriu às vezes nem 10% daquilo que você sonhou para a sua vida, ou muitas vezes você percebe que aquilo que Deus prometeu na sua vida ainda não se cumpriu, e o desânimo começa a bater, e as coisas começam a ficar apertadas. Irmãos, eu vou dar um testemunho próprio que me aconteceu na semana passada. Eu comecei a perceber como que nós mesmos estragamos nossos próprios sonhos, como que nós mesmos estragamos os planos de Deus na nossa vida. Durante o trabalho, eu topei com uma pessoa que começou a trabalhar naquele lugar, e essa pessoa trabalhou junto com a minha mãe, aqui no Japão. E nessa de topar com ela, ela me reconheceu, ela falou o nome dela, eu reconheci ela também, nós começamos a conversar, e ela disse assim: sua mãe falava muito de você. Ela disse que você era muito sonhador. E eu dei uma resposta para ela, irmãos, que eu fiquei chateado com as minhas próprias palavras. Que eu olhei para a cara dela e falei: olha de onde veio parar o sonhador, lixando alumínio, como peão de fábrica. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu comentei isso com a minha esposa, e eu tenho certeza que ela percebeu que eu estava muito chateado. Eu fiquei vendo como que nós nos estragamos com as nossas próprias palavras. Eu fiquei chateado pelas minhas próprias palavras. Eu dormi aquela noite chateado e triste com as minhas próprias palavras, porque eu comecei a enxergar a idade que eu tenho, quantos anos eu tenho, o que eu sonhei para a minha vida, o que um dia minha mãe sonhou para a minha vida e lutou por isso, tudo aquilo que Deus prometeu um dia da minha vida e ainda não se cumpriu. E eu comecei a remoer todas essas coisas, e eu comecei a ficar mais para baixo, e mais para baixo, e mais para baixo, e mais para baixo. E eu dormi naquela noite daquela forma. E no caminho para o trabalho no dia seguinte, eu pensando, ainda remoendo todas essas coisas, eu comecei a perceber como que eu fiquei para baixo com as minhas próprias palavras. Não precisou de ninguém chegar em mim e lançar uma maldição, dizer que eu não presto, ou dizer que eu não estou valendo nada, que eu sou um derrotado. Não precisou de ninguém fazer isso. Eu fiquei triste com as minhas próprias palavras. E quantas vezes nós não fazemos isso com nós mesmos? Nós ficamos tristes com as nossas próprias palavras. E eu voltando, e eu indo para o trabalho, normalmente eu coloco um louvor, eu coloco uma pregação, qualquer coisa, mas naquele dia eu estava tão triste, tão chateado, que eu não queria ouvir nada. E eu fui em silêncio para o trabalho. Mas no meio desse trabalho, naquele momento triste e chateado, tentando transparecer para as pessoas uma pessoa que não era, uma pessoa alegre e feliz, mas na verdade no fundo eu estava muito chateado. Do nada, irmãos, olha, há quantos anos faz que eu não escuto essa palavra? Do nada, o Espírito Santo fala no meu coração: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu parei para pensar, falei: de onde veio esse versículo? E uma luz acendeu na minha mente e disse: Espírito Santo, foi você. Eu tenho certeza que foi você. E eu comecei a fazer o contrário. Ao invés de ficar me lamentando, eu comecei a me lembrar lá do começo da minha vida, como crente, lá de trás, quando chegou um pastor lá na minha igreja, eu estava saindo do estacionamento, ele olhou para mim e disse: meu filho, Deus gosta muito de você, e você vai fazer uma viagem muito longa, você vai para muito longe. Naquele dia eu saí de lá até meio variado, eu falei: será que eu vou morrer? Porque eu vou para muito longe, eu vou morrer. Hoje a promessa se cumpre, eu estou no Japão, a mais de 10 mil quilômetros do Brasil. Um dia eu li uma carta dentro do avião, vindo para o Japão, e essa carta diria que eu traria a palavra para aqueles que precisam, para aqueles que têm sede e fome. Naquela época, irmãos, eu era muito ligado no louvor. Para mim, a minha vida dentro da igreja era louvor. Hoje eu prego a palavra de Deus, e eu comecei a ver as promessas que Deus cumpriu na minha vida, e aí eu comecei a lembrar daquelas que Ele ainda fez e há de cumprir, e eu comecei a lembrar, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. O meu coração começou a se encher de esperança, começou novamente a voltar aquela alegria que eu tinha, porque muitas vezes
nós nos chateamos com as nossas próprias palavras. Irmãos, eu queria trazer aqui para vocês 4 coisas que nos faz perder a esperança. O primeiro, reclamação. Presbítero Antônio, o senhor já viu alguém que fica reclamando o tempo todo ter esperança? Já viu, irmão José? Camarada que reclama o tempo todo, tudo está ruim, nada está bom, o tempo todo reclamando. Você acha que um camarada desse tem esperança? Ele tem esperança do quê? A não ser do desastre na vida dele, é a única coisa que ele tem esperança, porque ele só reclama, ele só vê desastre, ele só vê o que não presta, nada está bom. E eu procurei saber qual que é o fundamento da palavra, né, que está na Bíblia, né, de reclamação. Qual que é o fundamento da palavra, né? Reclamação. O que significa reclamar? Falar sem fundamento. A reclamação não é uma crítica. A crítica é quando você vê algo e você vê que pode ser que esteja errado, ou que poderia ser feito de outra forma. Quando você reclama, você está falando de algo que não tem fundamento. Você reclama de coisas que não têm fundamento. Você começa a falar, proferir as palavras, e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Assim diz a palavra em Mateus. Nós começamos a proferir essas palavras, reclamando, e você começa a se contaminar com aquilo que você mesmo fala. E o pior de tudo não é isso, que se a sua vida se estragasse por causa disso, tudo bem. O problema é que você estraga também a vida das pessoas que estão ao teu lado, escutando o que você reclama, escutando as tuas murmúrias, escutando aquilo que você fala de mal, a maneira mal que você vê a vida, né? Já ouviu falar do pessimista? Né? O pessimista, ele é fã da Lei de Murphy. Quem conhece a Lei de Murphy, já ouviu falar, né? Quem fez faculdade, a irmã Luciana já está dando risada porque sabe, se algo pode dar errado, é certeza que ela vai dar errado. Essa é a Lei de Murphy, para quem não conhece. Esse daí é o, vamos dizer assim, é o jargão do pessimista. Tudo para ele está errado, tudo para ele nada está bom, reclama do carro que ele anda, reclama do serviço do chefe, reclama de tudo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. E quanto mais reclama, mais contaminado ele fica e vai contaminando as pessoas que estão do lado. É verdade. Esse é o grande problema. Pode perceber, quando você começa a reclamar, uma reclamaçãozinha pequena, aquele problema que era pequeno, que era insignificante, ele já pega uma pequena dimensão na sua vida. Aí daí um pouco você começa a reclamar um pouco mais, porque já está um pouco maior. Aí ele cresce de novo. Aí você reclama mais um pouco, ele cresce de novo. Chega uma hora que a única coisa que você consegue fazer é reclamar, é falar daquele problema. É a única coisa que você consegue fazer. E sabe o que acontece? Ele toma uma dimensão dentro do teu coração, ele começa a se expandir, crescer igual uma bexiga, e empurra para fora do seu coração, para fora do seu ser, uma coisa chamada esperança. Você não espera mais nada da sua vida, porque minha vida é uma porcaria mesmo, é um lixo, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. E você vai falando isso, vai enchendo o seu coração, e por fim, sabe o que você vira? Um derrotado, porque nada dá certo mesmo. Meu Deus. É isso que acontece. O seu coração vai se enchendo daquilo. É um ciclo vicioso. Você vai falando, vai aumentando, vai falando, vai aumentando, vai falando, vai aumentando. Irmãos, Deus tirou a bênção de Israel por causa de reclamação. Sabe por quê? Uma reclamação infundada, uma reclamação que não tem lógica. Você imagina ver o mar se abrir na frente dele, um povo ver o mar se abrir na frente dele, ele atravessar em pés secos, não é na lama não, em pés secos. Chega do outro lado, cadê a água? Não tem água. Não tem água nesse negócio aqui. O Deus que abriu o mar não pode dar água para o povo? Aonde é que está a fé do povo? Se tem algo que é assassino de fé, é a reclamação. A reclamação assassina a sua fé. Ela cresce e põe para fora a sua fé. Ela cresce e põe para fora a sua esperança de que um dia algo vai dar certo na sua vida, de que um dia Deus vai mudar a tua história. É verdade. A reclamação faz isso conosco. Irmãos, olha outra. Porfia. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar hoje, eu vou destrinchar bem. Quem sabe o que significa porfia? Alguém sabe? Ninguém sabe? Eu vou explicar e vocês vão sair daqui hoje sábios.
Amém? Amém. Porfia significa falar mal do irmão, falar mal das pessoas. Isso se chama porfia. Isso se chama porfia. O falar mal ele é parecido com reclamar. Só que a diferença é que quando você fala algo de alguém para outra pessoa, além de você estar contaminando essa pessoa, que isso é uma lógica, né? Isso é algo lógico. Se você fala mal de alguém, né, para uma pessoa, você está contaminando o coração daquela pessoa contra aquela outra que você está falando mal. Isso é algo lógico. Fora isso, você sabe o que acontece? Olha só o que acontece. Alguém me fez um mal, eu comento isso com uma outra pessoa. Agora eu estou chateado com ela. Eu começo a conversar, a pessoa começa a me responder. E nós começamos a conversar sobre isso. Daqui a um pouco eu já estou nervoso, eu já estou irritado com a pessoa. E eu continuo conversando, e continuo conversando. Eu continuo descendo a lenha. Eu continuo descendo a borracha na pessoa. E a pessoa também começa. Daqui a um pouco eu estou querendo matar, esganar a pessoa. Sabia disso? A porfia, ela é igualzinha a reclamação. Ela vai igual uma bola, ela só vai crescendo. Quanto mais você fala mal da pessoa, mais você vai ficar com raiva dela. Isso é automático. Isso é automático. E eu faço uma pergunta para os irmãos: onde é que foi parar o amor nessa hora? Onde é que foi parar o amor? Uma das coisas do caráter de Jesus, que Jesus nos ensina, é o perdão e o amor ao próximo. E você sabe que amor que ele nos ensina a ter? Eu vou explicar que amor que ele nos ensina a ter. Ele nos ensina a ter aquele amor que quando o teu irmão te faz mal, você não consegue fazer mal para ele, porque o amor dele está impregnado no teu coração. Aleluia. Por mais que ele te xingue, por mais que ele te faça mal, por mais que você não goste dele, você não consegue fazer mal para ele, porque o amor de Cristo está impregnado no teu coração. Meu Deus. Esse é o amor de Cristo. Você não consegue falar mal da pessoa, porque por mais que você não goste, por mais que ela te humilhe, por mais que ela judie de você, que ela fale mal, que ela de certa forma te magoe, você não consegue falar mal. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Aleluia. O amor de Cristo não me deixa falar mal dela. E pior ainda, é que quando outra pessoa vem falar mal dela, você fala: para, pelo amor de Deus, não fala dessa pessoa, é meu irmão. Esse é o amor de Cristo. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. É quando as pessoas te apunhalam pelas costas, você ainda ir lá e defender ela. Você pensa que essa prova não vem? Vem, tem vindo na minha vida. A minha esposa está aqui, é testemunha disso. As pessoas me apunhalam pelas costas, e sabe o que eu tenho que fazer ainda? Aqueles que se levantam e falam: não, é sacanagem contra você, vamos lá, vamos dar um jeito. Não, ninguém vai. Não é para fazer mal coisa nenhuma. Esse é o amor de Cristo. As pessoas te apunhalam pelas costas, te fazem de bobo, te fazem de otário, mas você não consegue fazer mal para a pessoa, e não consegue ver que as pessoas façam mal para ela. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Qual é o amor que você tem sentido? Um amor de ódio, que qualquer coisinha que acontece, você quer descontar, eu quero devolver. Um amor que qualquer coisa eu amo, eu gosto, mas quando uma palavrinha que sem querer o irmão solta, ou que a irmã solta, já não ficou bom. Eu já mudo com a pessoa, eu já não converso direito mais com ela, eu já não dou mais risada. Se ela vem conversar, eu desconverso, eu saio de perto. Que amor é esse que nós temos vivido hoje? Pregamos tanto sobre o amor de Cristo, falamos tanto sobre o amor de Cristo. Falamos sobre o amor de Cristo dentro da igreja. Falamos muitas vezes até dentro da nossa casa, que é a nossa primeira igreja. Aí quando sai lá fora, o primeiro que faz mal para você, sabe o que você faz? Você vai lá queimar ele com o chefe. É ou não é verdade, irmãos? Verdade. Nós trabalhamos, nós sabemos o que nós estamos falando. Quem aqui já não viveu num ambiente de cobras? A primeira chance que a pessoa tem, ela vai lá e te queima. É só você não fazer o que ela quer. É só isso. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ah, mas eu sei que ele não presta mesmo, então eu vou lá, eu vou falar pro chefe, e ele vai se ver com o chefe, e eu vou ficar aqui só dando risada. Não é assim? Nós vivemos em um mundo que está dessa forma, irmãos. Está dessa forma. Hoje ele olha e fala: ele me dedou hoje, amanhã eu vou dedar ele também.
Deixa, um dia ele vai escorregar, porque ele também é ser humano. Um dia ele também vai escorregar, eu vou lá, vou dedar ele também. E a pessoa faz com prazer, achando que aquilo vai saciar o ego da pessoa. Irmãos, a vingança ela nunca vai te saciar. Só tem algo que te sacia, é o amor de Deus. Aleluia. É a presença de Deus na sua vida. Deus. É a única coisa que sacia. A outra coisa está ligada com isso, é a falta de perdão. Se você deixa de perdoar alguém, se você guarda a mágoa de alguém, dificilmente você tem esperança na sua vida. Porque a mágoa ela não tira só a esperança. A mágoa ela tira do seu coração o amor pelas pessoas. Ela tira do teu coração a comunhão com Deus. Ela tira da tua vida tantas bênçãos que você poderia ter, tanta coisa você poderia fazer, mas você não pode fazer por causa da mágoa, por causa da falta de perdão, porque você deixou de perdoar alguém. Irmãos, eu sei que vocês estão todos prestando atenção, mas eu gostaria de pedir para o Diácono Osmar, eu pedi para ele fazer isso, ele não sabe sobre o que eu vou falar. Pode me jogar essa bolinha, mano? Onegai? Arigato. Irmãos, o Diácono Osmar, sem querer, ele falou uma palavra para mim, eu não gostei, e eu recebi ela, né? Eu peguei ela é meio, como se diz assim, não é muito gostosa de se segurar, né? Porque ela é meio espinhuda. E como eu não gostei muito dela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver. Na primeira chance que eu tiver, eu vou devolver. Só que tem um porém, irmãos. Eu não vou devolver só isso daqui. Eu vou devolver em dobro. Porque isso aqui é mágoa. E sabe onde que eu vou deixar? Na minha mão boa, na minha mão direita. Que é para ter certeza que eu não vou errar. Isso aqui é certeza que eu não vou errar. Então na minha mão boa. E vou devolver em dobro ainda. Você vai ver só se não vai doer. Do mesmo jeito que foi incômodo para mim, ele vai doer. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na situação que está a minha mão, eu consigo dirigir meu carro? Eu consigo abrir a porta da minha casa? Eu consigo levantar as mãos e adorar o Senhor? Eu consigo segurar esse microfone para pregar? Eu consigo sequer olhar o meu celular? Você consegue orar em paz segurando isso daqui? Não consegue? Sabe o que é isso? Mágoa. Isso se chama mágoa. Se você ficar segurando e esperando para devolver, o que acontece na sua vida é que tudo que você vai fazer, essa mágoa te atrapalha. Sabe por quê? Porque era uma só. Mas eu, com muito furor no meu coração, com vontade de devolver, eu dobrei ela. E isso aqui ocupou um lugar no meu coração que é um lugar bom. O lugar onde está o meu consciente. O lugar onde a minha inteligência consegue ser mais astuta. Eu coloquei ela num lugar bom, da mesma forma que eu coloquei essas duas bolinhas na minha mão boa. Sabe para quê? Para poder fazer o mais mal possível para o meu irmão. Para devolver. Só que eu esqueço que isso está ocupando um lugar que é do Espírito Santo. Isso daqui, que era uma só, eu deixei no lugar bom, na minha mão boa, que é para poder devolver. E eu falei, não, melhor, eu vou devolver o dobro. Cresceu. E ele empurrou para fora um ser chamado Espírito Santo. Meu Deus. A mágoa faz isso contigo, irmão. Ele empurra para fora da tua vida uma coisa que se chama Espírito Santo. E eu pergunto para você, eu tenho esperança com isso daqui na minha mão? Não. Vocês têm certeza que eu não tenho? Amém? E o que eu faço com a mágoa que o irmão jogou em mim? Joga fora. E o que é que eu faço então? Joga fora. Agora eu posso levantar minhas mãos, Aleluia. adorar ao Senhor e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu estou com o coração limpo, eu posso orar a Ele e saber que Ele ouve a minha oração. Eu posso conversar com o irmão de coração limpo, por mais que ele tenha falado algo que eu não gostei, eu continuo sorrindo para ele, eu continuo gostando dele. Aleluia. A falta de perdão te faz perder bênçãos, irmãos, que você não faz ideia. Se você deixa essa mágoa ocupar o melhor lugar do teu coração, como é que tu vai pensar nos sonhos que Deus tem para você? Como
Como é que tu vai pensar nos projetos que você fez? Como é que você vai botar em prática na sua vida aquilo que nós lemos no versículo? Quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Como é que eu vou lembrar com mágoa no meu coração? Mas se você joga fora, você fica limpo. Se você joga fora, você tem um coração mudado. Você começa a ver a sua vida transformada, porque você olha para trás e fala, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Aleluia. Sabe por quê? Não tem espaço para mágoa dentro de mim. Aqui dentro mora o Espírito Santo, aqui dentro mora o Espírito de Deus. Não há espaço para mágoa. Aleluia. Irmãos, será que você tem algo contra alguém, uma mágoa contra alguém? No nome de Jesus, joga fora. Não estou falando para você vir aqui, eu tenho. Não, joga fora. Simplesmente joga fora, esquece. Não estou pedindo para você levantar, lembrar, porque você tem que lembrar daquilo que te dá esperança. Joga fora. Isso está impedindo muita coisa na sua vida, joga fora. E quantas pessoas não tem só 2 bolinhas dessa? Tem 4. Tem 2 em cada mão. Não consegue fazer nada na vida. A vida dela não sai do lugar por causa de mágoa, por causa de falta de perdão. Irmãos, vamos ter esse espírito daqui em diante. Perdoar o irmão, porque nós somos seres humanos, nós erramos com os irmãos, erramos com as pessoas lá fora. Já não basta o mundo nos condenando, dizendo que nós somos doidos. Qualquer coisinha que nós fazemos errado, o mundo lá fora aponta na nossa cara. E nós que estamos aqui dentro vai apontar também na cara do irmão. Nós somos uma igreja. O mundo todo lá fora pode te condenar, mas aqui dentro você encontra pessoas que vai te abraçar. Aleluia. Aqui dentro você encontra pessoas que vai te amar, independente do que você aí faz. Glória a Deus. Se for para a pessoa chegar aqui dentro e encontrar a mesma coisa que ele encontra lá fora no mundo, ele vai ficar lá fora. Como vamos demonstrar o amor de Deus sem nós podermos, vamos dizer assim, mostrar para a pessoa que aqui é um lugar diferente, que aqui a vida dela pode ser transformada, que a vida dela pode mudar, que o pensamento dela mudando, que a palavra de Deus entrando no coração dela, ela pode ter uma vida transformada. Como nós vamos apresentar isso? Se aqui dentro for um lugar igual lá fora, nós temos que ser diferentes. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. Ela diz que nós somos luz do mundo. A luz ela incomoda mesmo, o sal ela incomoda mesmo. Nós temos que ser diferentes de todos. Aleluia. Nós não temos que ser igual. Irmãos, muitas vezes depois de tudo isso ainda, eu tento me lembrar de coisas que me dão esperança. Eu faço tudo que o irmão pregou, minha vida está toda certa, eu não devo perdão para ninguém, mas de vez em quando eu sinto aquele aperto no coração, não sei de onde que vem, uma coisa estranha, uma coisa esquisita. E já ouviu falar daquela história da pessoa que fala: hoje eu acordei deprê, hoje eu estou para baixo, hoje eu não estou legal. Já ouviu falar? Você pergunta: mas por que? Não sei, eu não estou legal hoje, não estou bom não. Sabe, fica aquela coisinha assim, te remoendo. Salmos 42, a partir do versículo 11, eu consigo ver o salmista discutindo e dando uma lição de moral na própria alma dele. Aquele momento que ela está assim, sabe o que ela diz? Salmos 42, 11: por que está tão triste, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Aí vem a lepada que ele dá na alma dele, ele diz: põe a tua esperança em Deus, porque mesmo assim eu louvarei. Aleluia! Irmãos, você pode estar com a sua alma contrita, o seu coração pode estar apertado, pode estar dando naquela coisa que você não entende. Você fala: meu Deus, o que é isso? Eu não sei, eu estou triste. E daí você briga com a tua alma, põe o dedo na cara dela e fala: põe a tua esperança em Deus, porque mesmo assim eu o louvarei. Aleluia! Irmãos, não é fácil viver nesse mundo. Nós temos vivido uma vida complicada, nós temos vivido uma vida de lutas. É tanta coisa na nossa cabeça que nos atrapalha, que nos faz perder a esperança. Mas a Bíblia ela é recheada de, vamos dizer assim, de passagens que nos dá esperança. E o que eu faço para melhorar a minha esperança? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ela está cheia de passagens que suscita esperança. E eu recomendo, irmãos, que vocês comecem a ler a partir do Salmo 119. Salmo 119, ele vai te ensinar como é que você purifica o seu coração e vai falar sobre a palavra de Deus. A partir do versículo 9 ele diz: como purificará o jovem o seu coração?
observando a palavra de Deus. No versículo 11 ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 18 ele diz: abra meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da sua palavra. No versículo 55 diz: lembrei-me de ti, ó Deus, à noite eu li a sua palavra, isto fiz porque guardei os teus mandamentos. No versículo 112 ele vai voltar a falar: ó Senhor, inclinei o meu coração para a sua palavra. Ó meu Deus, tu és o meu Senhor, em ti está a minha esperança. Aleluia! Irmãos, quer ter esperança? Começa a ler. Eu recomendo pelo Salmo 119, tem muito mais, ele é um salmo muito longo, tem muito mais para você ler. Você vai ocupar um bom tempo da sua leitura com coisa boa, com a palavra de Deus. Você vai ocupar muito da sua alma com a palavra de Deus. Tenha sede por ela. Às vezes a gente recitando o versículo é fácil, você entende. Ah, mas eu li em casa, não tem a mesma força, não tem o mesmo, não bate na minha alma dessa mesma forma. Irmãos, insista na leitura. Você lê o versículo, não entendeu, eu leio de novo, eu leio com outra entonação. Li, não entendi. Qual que é a palavra que eu não entendi? Eu procuro saber, temos o Google aí hoje. Use para uma coisa boa na sua vida. Procure lá, o que é isso? Agora eu entendi o que significa, então eu vou ler nessa entonação, que assim vai dar o que eu quero, que assim vai dar a maneira que vai bater de frente com o meu coração. Tantas palavras há na Bíblia, irmãos, que nós poderíamos até ficar aqui vários minutos só citando essas palavras. Quem dirá Abacuque 3,17, quem conhece, é um texto conhecidíssimo. Quem é que não conhece? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia. Quer um professor de esperança? Vai lá em Jó. Procura saber a história de Jó, você vai ver como que ele é um professor de esperança. No capítulo 14, versículo 7, ele começa falando: há esperança para a árvore cortada, mesmo que esteja o seu tronco apodrecendo no pó, que a sua raiz venha se envelhecer. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, e darão galhos, darão ramos. Irmãos, olha o professor falando. Sabe quem era Jó? Um homem que era rico, podre de rico, perdeu tudo, perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu gado, tudo que era de riqueza. Como se não bastasse, ficou leproso. Quem conhece a lepra já sabe o que é isso. A pessoa começa a cair os pedaços, ela começa a derreter. Mas lá no versículo 19, no capítulo 19, a partir do versículo 17, ele leproso, ele começa a falar: o meu hálito se tornou estranho à minha mulher, até os pequeninos falam contra mim, levantando-me eu, falam contra mim. Os homens da minha confidência me desprezam, até os meus amigos me abandonaram. Ah, se com penas de prata e chumbo pudessem ser gravadas numa rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará para sempre, e por mais que minha pele se consuma até os meus ossos, ainda assim eu verei a Deus. A sua esperança está no Senhor. A sua esperança está no Senhor. A sua esperança não morre. A sua esperança ressuscitou e venceu a morte. A sua esperança está no Senhor. A sua esperança está no Senhor. Eis aqui a mensagem. Você tem que ter a maior esperança que um crente tem que ter. Sabe qual é? A volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Eu vim aqui para te trazer esperança, porque se você vem na igreja e não espera a volta do Senhor, você nunca soube o que é viver igreja, você nunca soube o que é viver evangelho. O maior anseio, a maior esperança do crente é a volta de Cristo. É verdade. Quantos de nós não estamos esperando por coisas materiais, bênçãos na nossa vida, coisas que nós sabemos que Deus pode fazer, mas ficamos esperando 100% aqui e esquecemos que a nossa maior esperança é a volta de Cristo. A nossa maior esperança é quando Ele voltar para nos buscar a igreja. Como a nossa esperança ela tem sido deturpada dentro da igreja, ela tem sido jogada fora, o inimigo vem colocando: você tem sonho, você tem isso, você tem aquilo, sabe para quê? Para que isso empurre do teu coração e tire a maior esperança da tua vida, que é a volta de Cristo. Se você está na igreja e não anseia a volta de Cristo, eu posso te dizer que você nunca aceitou a Cristo, porque aquele que aceita a Cristo anseia pela volta dele, anseia que um dia ele vai vir buscar e que tudo isso daqui que nós passamos vai acabar. A sua vida ela pode ir
por água abaixo, a sua vida ela pode estar pior do que tudo que você já viu. Você fala, o meu casamento é destruído, a minha família é destruída, a minha vida financeira é uma porcaria, eu devo para todo mundo, eu sou o tipo de pessoa que ninguém aceita, eu não sou aceito em lugar nenhum. Por mais que você tenha esperança que um dia vai melhorar, por mais que não melhore, um dia isso tudo vai acabar, porque Cristo vai voltar e vai nos buscar. É verdade. Essa é a maior esperança da igreja. Em João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele começa dizendo: não te turbe o vosso coração, crede em mim e também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e eu virei e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmão, se você não entende o que é a volta de Cristo, você nunca participou de um culto verdadeiro dentro da igreja, porque a igreja que é a igreja de Cristo, ela prega a volta de Cristo, ela mostra que Cristo um dia vai voltar, ela mostra que nós temos que ter anseio pela volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, quantos na igreja vêm só para resolver o problema temporário, só para resolver o problema do relacionamento, o problema sentimental, o problema financeiro? Mas e daí esses problemas? Um dia Cristo vai voltar e eu vou sair daqui. Irmãos, eu não sei como está a sua esperança, não sei aonde estava o seu coração, se é que você tinha alguma esperança de alguma coisa. Talvez você entrou desanimado, chateado, mas Deus ele vem dizer que hoje, um dia, isso tudo vai acabar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Eu zelo por cumprir ela e vou vir buscar a minha igreja. Irmãos, Deus ele não quer que nós venhamos aqui para buscá-lo somente para resolver problemas terrenos. Ele quer que nós venhamos aqui por anseio a Ele. Você tem que estar o tempo todo pensando: hoje eu vou para a igreja hoje, mas pode ser que no meio do caminho eu escute a trombeta. Meu Deus. Eu vou voltar para minha casa hoje, mas pode ser que no meio do caminho eu escute a trombeta. Pode ser que hoje eu saia com planos para passear, não sei, fazer alguma coisa, ir no parque. Pode ser que no meio do parque, do nada, eu vou escutar uma trombeta. Meu Deus. Irmãos, se você pegar o livro de Apocalipse no capítulo 1 e no capítulo 19, nós temos uma descrição que João faz sobre o que nós veremos nesse grande dia. Eu gostaria de fazer um exercício aqui com a igreja. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu gostaria de fazer um exercício mental aqui com a igreja. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos, a mente humana, quando ela não enxerga com os olhos, ela consegue enxergar com os ouvidos. E nós criamos as imagens na nossa cabeça através daquilo que nós ouvimos. E eu gostaria então de descrever uma situação. Imagine que você esteja indo para o seu trabalho dirigindo o seu carro, ou voltando, ou talvez indo de bicicleta, você que não tem carta, você que mora perto do seu trabalho, talvez esteja indo de a pé. Um dia normal, você está indo para o seu trabalho ou voltando, e você está pensando: o que eu vou fazer lá, qual é o primeiro trabalho que vai me esperar. Ou você está voltando pensando: o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer hoje. E do nada, irmãos, você escuta o soar de uma trombeta. Do nada. Algo que te chama muita atenção. Se põe nessa situação. Você está do nada, você escuta o soar de uma trombeta. Sabe o que acontece nessa hora? Você começa a sentir um frio na barriga. Porque você começa a lembrar que se você escutou a trombeta é porque você foi salvo. É porque você chegou ao fim, você terminou, e você começa a dizer: Senhor, acabou. Acabou, eu fui salvo, eu estou indo para o céu contigo. E lá em Apocalipse você tem uma pequena noção do que você vai ver. Aí você olha para o céu, aquele céu com algumas nuvens, as nuvens começam a se abrir, e de lá de dentro sai um ser. E você começa a falar: será que é Jesus? Meu Deus, eu ouvi tanto isso na igreja, será que é Jesus? Mas eu escutei a trombeta, eu estou vendo tudo isso. Eu li Apocalipse 1 e Apocalipse 19, deixa eu ver se eu reconheço. E você começa a olhar, e aquele frio na barriga começa a te consumir, você começa a perceber que você está subindo. E a Bíblia diz que nós, assim como mulher, nós o veremos. E você começa a enxergar. E você começa a olhar aquele ser chegando, e você começa a ver que na cabeça dele há vários diademas. Que o cabelo dele é branco como a lã branca. Que ele está vestido de um linho branco puro e fino. Que os seus pés são reluzentes como latão. E você começa a lembrar da palavra. Você fala: meu Deus, eu li isso, é ele mesmo.
e você começa a ver a espada aguda saindo da sua boca, só o rosto brilhando como o sol do meio-dia. Você está conseguindo enxergar isso, irmãos? Aleluia. Amém? Amém. Amém? Está todo mundo comigo aqui ainda? Aleluia. E você começa a ver, sabe o que vem no seu coração naquele momento? Naquele momento que você está com aquele frio na barriga. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou sonhando? Será que eu acordei direito hoje? E você vê e olha na coxa esquerda escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você fala, é Jesus. É Jesus, Ele veio para me buscar. E você começa a falar, deu certo toda obediência. Deu certo tudo aquilo que eu vivi. Deu certo ter negado o mundo e vivido para Cristo. Deu certo, e você começa a ir, Ele te leva para um lugar. E lá em Apocalipse 21 diz, imagine a cena, continue imaginando, irmãos, que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Tudo aquilo que um dia você viveu aqui, irmãos, passou. Tudo aquilo que as primeiras coisas já se passaram, como diz a palavra. Eis que tudo se fez novo. Aí sabe o que Ele vai fazer? Ele vai levantar do trono e dizer, está consumado, eis que faço novo todas as coisas. E você ouvindo Ele dizer aquilo, você começa a escutar Ele dizendo e falando, aquele que vencer herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus e vocês serão para mim filhos e filhas. Pode abrir seus olhos. Eu suscitei um pouquinho da esperança para você. Irmãos, isso parece algo surreal, mas não é algo surreal, é real. É algo que um dia vai acontecer. Irmãos, mas e se Jesus não voltar? Tanta gente fala que Ele volta, mas não volta, e fica nessa daí, e cada dia só vai piorando as coisas. Um dia você vai morrer, meu irmão. Uma notícia que eu posso te dar com toda certeza, sem ser profeta e sem revelação do Espírito Santo: um dia tu vai morrer. E quem é que sabe a hora da morte aqui? E se o fôlego de vida for tirado nesse momento, como está a sua vida? Será que no momento da trombeta você vai ser os primeiros a ouvir, porque os mortos serão os primeiros a ressuscitarem? Você vai ser o primeiro a ouvir? Como é que está a sua vida? Se você morrer agora, se o fio da existência cortado agora, nesse momento, como é que está a sua vida? Você tem esperança de que você vai para o céu? Você vive essa esperança? Meu Deus. A palavra de hoje vem para confrontar vocês. Esperança, quando você olha o título, parece até que é uma palavra de conforto, de renovo. É sim, uma palavra de conforto e renovo, mas também ela vem para confrontar como está a sua vida, como está a sua esperança em Cristo. Só espera, só anseia Cristo aquele que vive nos seus caminhos, que sabe que quando a trombeta tocar, ele vai ouvir, que tem a plena certeza de que ele vai para lá um dia. Só vive essa esperança essas pessoas. Nós, como cristãos, como crentes, confiamos em Cristo. Sabemos que Ele foi entre as nuvens e vai voltar um dia da mesma forma. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza que um dia Ele vai vir nos buscar. Nós temos que ter essa esperança. Ela nunca pode morrer dos nossos corações. Tudo na sua vida pode dar errado, irmãos. Seu sonho pode não se realizar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Tem muita coisa na vida das pessoas aqui, irmãos, que Deus está pronto para realizar. É verdade. Tem muita coisa na vida de muitos irmãos aqui que Deus está pronto para realizar. Mas Ele quer saber onde é que está a tua esperança. Está naquilo que Ele vai realizar e você vai ficar saciado, você vai ficar completamente cheio, você não vai precisar de mais nada. Ou você vai dizer: Senhor, muito obrigado pela tua bênção, mas eu ainda espero que um dia tu vai vir me buscar. Aleluia. Tu me abençoa aqui, mas desculpa, Senhor, isso daqui vai ficar tudo aqui, porque eu prefiro estar contigo. Como está a sua esperança? Ela está em Cristo verdadeiramente? Ou ela está nas coisas terrenas? Mateus diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração estiver cheio das coisas desse mundo, é aqui que vai estar o seu tesouro, é aqui que você vai ficar. Deus nessa hora Ele vai fazer exatamente aquilo que você quer. Se você está cheio, se o seu coração está cheio de coisas mundanas, é aqui que você vai ficar. É verdade. Se o seu coração está cheio dele, Ele vai falar: vem aqui, aqui é o teu lugar, porque você está cheio de mim, para perto de mim que você tem que ficar. Como estão nossas vidas hoje? Autorreflexão. Pense um pouquinho, não estou botando medo em ninguém. Deus, Ele sempre dá uma nova chance.
Mas como nós sempre dizemos, eu prefiro ter a segurança de que se eu partir dessa forma melhor, nesse momento, eu vou estar nos braços dele. Eu prefiro ter essa segurança. Eu não sei o que vocês preferem, se vocês preferem viver na dúvida ou na certeza. Eu sou muito jovem, eu ainda vou, viver muito tempo. Irmãos, quanta gente com 20 e poucos anos está tendo infarto e ninguém sabe por quê. Quanta gente com 20 e poucos anos, 19, 18, 14 anos de idade está morrendo e do nada. Eu não estou botando medo em ninguém, eu só estou falando que é a realidade. E eu pergunto, como que estava a vida dessas pessoas, será? Será que ele estava naquele momento eu vou curtir? Se ele estava enrolado. Ou será que ele estava aproveitando a juventude dele para servir totalmente ao Senhor? Eu não sei como está a sua vida, irmãos, não faço nem ideia, também não cabe a mim saber. Eu sou simplesmente um mensageiro de Deus aqui para você. O seu negócio é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Cabe a mim fazer um autoexame em mim. Cabe em vocês fazer um autoexame em vocês. Aonde está a sua esperança? Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome